E, não coincidentemente, né, é até o motivo pelo qual eu venho me mantendo também bem tranquilo. A gente tem, óbvio, indicadores on-chain dando sustentação à nossa bull run. Temos, enfim, o mercado, o nicho de NFTs, mercado de NFT, também ajudando, na minha opinião, né, a entrada de dinheiro nesse mercado. A gente pode reparar aqui rapidamente, vou voltar lá no CoinMarketCap. Aqui. A gente agora está com 2 trilhões, tá? de capital no mercado. Market cap de todo o mercado cripto, 2 trilhões. Não é um número, né, assim, que a gente não tenha visto antes. Pelo contrário, a gente está não só corrigindo e lateralizando, né? A gente tem, lembrando que quando a gente lateraliza, a gente recupera ações de preço temporariamente, mas, né, a gente está, mais uma vez, num momento bearish. A gente não está abaixo da nuvem no semanal, mas no diário a gente está abaixo da nuvem. Então, não basta entender o indicador, você tem que entender o indicador e qual o tempo gráfico que você está analisando, tá? Obviamente, quando eu falo do diário, a gente está vendo uma projeção, né, de cenário muito mais para o curto prazo, né, do que propriamente quando eu olho o semanal, cada barra de velas aqui uma semana. Então a gente consegue ver no horizonte, né, para frente, semanas à frente, não dias à frente. Então uma visão mais médio ou longo prazo. Bom, Luca, espero que eu tenha... Bom... Tô vendo que você ainda tá nervoso aqui, ó. Se dependesse do mercado... se dependesse do mercado, o Bitcoin já tava 20k. É pancada toda hora e o homem não cai. Não, então, não sei que mercado você tá falando especificamente aqui, porque a gente pode estar falando do mercado tradicional de ações, né? Você pode estar falando do mercado de altcoins, né? Separando, né? Tirando o Bitcoin, ou seja, o mercado cripto sem o Bitcoin, tá? Então ficou meio vago assim. Mas sim, né? A gente está num momento em que, sem dúvida, eu acho que a cada dia, né? A gente testa níveis de preço para cima, para baixo, mas o valor do Bitcoin, eu acho que essa é a maior prova que a gente tem dado com o tempo. Vinícius Schaffer, aquele abraço para quem virou camarãozinho. Vinícius, grande abraço, meu querido. Que honra, que honra. Continuando aqui, gente, então assim, que eu estava falando, não adianta ter uma visão de um indicador, só que não entender em que tempo gráfico a gente está falando. Muitas vezes, né, quando o Rodrigo, às vezes, que trata muito mais de curto prazo, fala assim, não, porque o Bitcoin vai corrigir, né? Eu já vi pessoas, né, não só chat, mas, né, comentários no YouTube, falam assim, pô, você não falou que ia corrigir, pô, tô zerado a posição agora, não sei o quê. Mas era uma correção no gráfico de 1 hora, era uma correção no gráfico de 4 horas, não significa que acabou o mercado, né? Significa que o Bitcoin vai corrigir, que ele não recupere aquilo, talvez 1, 2 dias depois, ou talvez em pouquíssimo tempo, né? Então a gente tem que ficar atento não só no discurso, né, que a gente fala aqui, em que tempo gráfico a gente está comentando isso, tá? E também em relação à análise, né, desse mercado com o de outros mercados. Por isso que eu vou, né, permitir aqui uma palhinha. Vi um vídeo hoje, inclusive, do CryptoZombie, né, que é um dos youtubers que a gente gosta muito aqui, a gente acompanha muito o conteúdo lá de fora, e ele trouxe uma visão que tem relação com a inflação, né? Que tem relação com papel moeda, mas de uma forma diferente, que eu achei bem interessante, que eu queria trazer para vocês aqui também hoje, tá? Antes de entrar nesse estudo propriamente, não é um estudo, né? Mas é uma forma de você ver o que está acontecendo com a economia. Tem um ponto interessante aqui, um post bem rapidinho do Willy Woo, o nome que também é um Twitter, né, e um estudioso de mercado, analista, que a gente muitas vezes traz aqui. Ele é analista on-chain do Bitcoin. E ele fala, 23% dos americanos hoje, né, possuem criptoativos, enquanto 56%
possuem ações, tá? A grande questão aqui é que o primeiro mercado, ou seja, o mercado de criptoativos, ele tem 12 anos de vida. Enquanto o segundo, né, que é o mercado de ações, passa aí de 200 anos de vida. Então você vê que num tempo, né, em 1/20, talvez um pouco menos, 1/18 de tempo, a posição dos americanos, ou seja, 23% dos americanos com criptoativos, vamos botar aí quase, se a gente botar 25% e considerar que 50% hoje tem ações, a gente já alcançou basicamente metade do que o mercado de ações conseguiu em 200 anos. Tá? Óbvio que a gente tem que ponderar algumas questões, né? Não é só o fato de que a gente hoje vive num mercado, quer dizer, que o mercado de cripto ele é muito mais tecnológico, é um outro momento, né, em termos de difusão de informação, né? Isso que a gente tem aqui hoje, esse bate-papo ao vivo no YouTube aberto, você chegou, encaminha para o seu camarada, o cara pode entrar livre. Inclusive, quem estiver curtindo, se puder deixar o like, agradeço imensamente, só para a gente ajudar a espalhar essa live pelo YouTube. Mas, basicamente, o mercado cripto, a forma como ele está se desenvolvendo, obviamente, tem uma influência do momento que a gente vive em termos de difusão de informação, da facilidade que a gente tem de difusão de informação, de criação de live, de comentar esse conteúdo e encaminhar para outras pessoas. Então isso tudo, eu não tenho dúvidas que influencia, tá? Mas ainda assim, eu acredito ser um movimento extremamente disruptivo e forte, mesmo excluindo esse lado da facilidade da difusão de informação hoje em dia, né? E com certeza, se existisse isso há 200 anos atrás, talvez a quantidade de americanos hoje possuindo ações seria muito maior. Mas não dá também para a gente desprender-se completamente das limitações de cada época. Eu só estou fazendo uma pequena ponderação que eu acho que é pertinente, mas isso não tira o mérito, na minha cabeça, da forma galopante que o mercado está se desenvolvendo e conquistando novos entrantes, né? Não só admiradores, né? Não precisam ser apaixonados, estudiosos, mas investidores. De repente, aquele cara que, eu não entendo o mercado cripto como um todo, mas, eu sei que Bitcoin e Ethereum é interessante, é importante ter um pouquinho aqui. E, falando de mercado, né? A gente tem o Open Interest. Eu peguei duas fontes aqui. Uma que está listada, o último dado, dia 14 de janeiro. Então não está 100% atualizada. Aqui na época a gente estava com 11 milhões... Não. Peraí. Só conferir aqui na outra fonte. É isso, 11 bilhões. A gente estava com 11 bi em Open Interest, tá? Há 4 dias atrás, basicamente. E hoje, um dado um pouco mais atualizado, a gente tem quase 17 bi, tá, de Open Interest. Então, em pouquíssimo tempo, a gente já viu aí um aumento relativamente satisfatório de montante, né, de dinheiro entrando em mercado futuro.